Olá, vamos apresentar o nosso trabalho de eletroforese da disciplina de Operações Unitárias 4 do professor Irineu Petri Júnior. Os integrantes do grupo são eu, Laura, a Larissa e a Bianca. A nossa apresentação está dividida em introdução. Vamos apresentar as principais técnicas de eletroforese, que é a eletroforese em gel e a eletroforese capilar. Depois vamos apresentar uma conclusão e as referências. Bom, a eletroforese ela foi empregada e desenvolvida pela primeira vez pelo bioquímico russo Arne Tiselius. Ela consiste basicamente em separar as moléculas com tamanhos, formas e cargas diferentes, como as moléculas de DNA, RNA, proteína e enzimas. O funcionamento ele se deve basicamente pela aplicação de um campo elétrico que ocasiona uma migração das moléculas em um fluido de um polo ao outro em tempos e velocidades distintos a depender do tamanho dessas moléculas. Usualmente é utilizado um gel. E as moléculas de menor peso molecular, elas vão migrar mais rápido do que as moléculas de menor peso molecular, formando então as bandas que vai ser mostrada posteriormente. As vantagens dessa técnica é que ela é uma técnica de fácil execução, ela é versátil para diversas aplicações e ela tem um baixo custo. Porém, é possível identificar apenas os fragmentos quanto ao tamanho e não quanto à sequência. Além disso, são análises demoradas e de baixa sensibilidade. As aplicações são diversas em processos de biologia molecular, aplicações analíticas na ciência forense, genética, microbiologia, bioquímica, entre outras. Na engenharia, é muito utilizada para o monitoramento da dinâmica microbiana durante o processo de degradação dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos como fonte de carbono. É importante também para o estudo da biorremediação do solo e a descontaminação ambiental. Falando das principais técnicas, como já foi falado, a primeira técnica de eletroforese simples foi desenvolvida por Arne Tiselius. Posteriormente, foram surgindo diversas outras técnicas e, consequentemente, a divisão dessas técnicas vai variar dependendo do autor. Mas as mais comuns são a eletroforese em gel e a eletroforese capilar, que nós vamos apresentar. A eletroforese em gel é utilizado um gel que vai permitir o deslocamento da amostra. O gel ele vai ser utilizado dependendo do tamanho dos fragmentos para que se pretende separar e visualizar. Então, são utilizados dois tipos de matrizes, principalmente. É a matriz agarose, que separa moléculas de tamanho entre 0,2 kilobase e 50 kilobase, e a matriz poliacrilamida, que separa moléculas de tamanhos pequenos, até 1 kilobase. O 1 kilobase é uma unidade de medida utilizada que equivale ao comprimento de 1000 par de bases de DNA e de RNA. Agora falando desses dois tipos de gel. O gel de agarose ele é um polissacarídeo contendo água e pectina. Ele é muito utilizado por ele apresentar uma maior extensão de separação para fragmentos longos de DNA, por exemplo. Já o gel de poliacrilamida é uma mistura de polímeros, acrilamida e bisacrilamida. E ele é menos utilizado por ser uma solução tóxica e de difícil separação, mas ele consegue separar fragmentos muito pequenos e recuperar e purificar a amostra. Explicando um pouquinho o funcionamento da eletroforese em gel, o gel, como foi falado, ele vai permitir o deslocamento da amostra. Essa amostra ela é pipetada em pequenos poços no início desse gel e depois de uma aplicação de uma diferença potencial, vai criar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela vai ser responsável pela migração das moléculas dentro do gel. E essa migração vão formar as bandas. Aqui na parte superior do gel vão ficar as moléculas de maior peso molecular, e aqui na parte inferior as de menores peso molecular, porque elas têm uma velocidade de migração maior. Após essa migração, o gel ele é retirado e as bandas são visualizadas sobre a luz ultravioleta ou LED, num equipamento transiluminador, mas também podem ser vistos através de raio-x ou utilização de corantes. Aqui tem algumas imagens que podem ilustrar outros sistemas de revelação desses géis para ver as bandas. Na figura A, é utilizado um corante de brometo de etídio. Na figura B, é utilizado um corante de nitrato de prata. Na letra C, é utilizado raio-x. Na letra D, como mostrado no slide anterior, é por quimiluminescência. Na letra E, por Comase Blue. E na letra F, por Fast Blue BB Salt. Com relação à eletroforese capilar, ela é uma técnica criada em 1981 por esses dois pesquisadores, e ela é de grande importância como método analítico. Ela tem uma aproximação com a técnica original, que foi feita pelo pesquisador Tiselius, né, que criou a eletroforese, só que ela emprega um tubo capilar, e nesse tubo capilar ele é preenchido com um eletrodo.
As aplicações, a gente pode usar a eletroforese para determinar hidrocarbonetos, vitaminas, ácidos orgânicos, fármacos, proteínas, entre outros, várias outras moléculas. Aqui é um esquema como é uma eletroforese capilar, e no próximo eu vou explicar a instrumentação. Com relação à instrumentação, então, a gente tem uma fonte de alta tensão que vai produzir o campo elétrico e vai gerar a separação eletroforética do seu analito. Dois reservatórios, um com solução anódica e outro com uma solução acatódica, que tem os polos positivo e negativo do seu sistema. E eles vão estar conectados com a fonte. O capilar de sílica, onde ocorre a migração, né, o caminho de migração dos analitos, e o detector, que vai monitorar a quantidade de analito que vai passar através do segmento, né, da detecção até o detector, né, em um intervalo de tempo. Por exemplo, a gente pode usar o V visível, o espectrometria de massa, florimetria, e esses equipamentos vão gerar um eletroferograma, como na figura aqui, de absorvância versus tempo. Com relação aos fatores que vão governar o fluxo, primeiro a gente tem que falar sobre o fluxo eletroosmótico. O que vai ocorrer? A gente vai aplicar a nossa amostra no capilar e vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai ocorrer a movimentação do seu analito em direção aos eletrodos. A separação, então, ela é feita baseada por um fluxo, e esse fluxo é eletricamente induzido. No caso, esse fluxo se chama fluxo eletroosmótico, e esse fluxo é um fluxo que vai ocorrer dentro do capilar. Ou seja, os solutos vão se movimentar em direção ao detector e gerar o eletroferograma. De forma mais específica, com relação ao capilar, temos o grupo silanol, que é o SiOH, e a pH mais alto, o pH básico, ele se dissocia, formando SiO- ou H+, e H+, perdão. Essa dissociação forma uma superfície negativa. E com essa superfície negativa, a gente precisa de uma camada de contraíon para deixar neutro essa camada. E essa camada de contraíon ela é formada na parede do capilar. Formada essa dupla camada e a DDP, que vai ser formada perto da parede do capilar, isso se chama potencial zeta. Esse potencial pode ser determinado pela carga da superfície bem na parede do capilar. E essa carga ela é dependente do pH, como a gente pode ver nessa figura aqui. Aumenta o pH, a gente tem uma variação do fluxo eletroosmótico. Então, com a DDP que a gente aplicou na nossa eletroforese, os íons e as moléculas associadas elas vão estar solvatadas pelo H2O, né? E elas vão migrar em direção ao cátodo. Aqui tem um exemplo de equacionamento para calcular a magnitude desse fluxo eletroosmótico. A gente pode calcular por meio da velocidade ou pela mobilidade. Através dessa equação aqui. Voltando ao potencial zeta, esse potencial é dependente da força iônica da solução tampão que a gente está aplicando ali. Então, à medida que aumenta essa força iônica, ocorre a compressão da dupla camada e vai ocorrer também uma redução da força eletroosmótica. No caso de eletroforese, a velocidade do fluxo, ela não tem pressão, ela é sem pressão, ela não é pressurizada, e ela ocorre em todo o comprimento capilar. Então, o perfil que forma, ele é um perfil plano, né? E não vai contribuir para o alargamento dos picos, que não é bom. Então, as moléculas, elas vão se mover mais ou menos com as velocidades próximas. Outro fator que contribui para governar o eletroforese é a migração eletroforética. Ela está relacionada com as propriedades massa-carga, e isso tem a ver com a característica do analito que você está trabalhando. Ela pode ou não se dar no sentido em direção ao detector, e o movimento da sua amostra no capilar, ela é devido ao campo elétrico que a gente aplica, e essa velocidade que é gerada, a velocidade eletroforética, ela vai depender do tamanho, da forma, carga elétrica, e outros fatores também, que são fatores inerentes ao eletrólito, como força iônica, pH, viscosidade e presença de aditivos. Essa equação a gente calcula para a velocidade, né, eletroforética, e a gente vê que aumento da carga e da tensão, a gente vai aumentar também a velocidade eletroforética. E aumentando o tamanho da carga do analito, a viscosidade aumenta também. Com relação ao tamanho do capilar, acontece o contrário, a velocidade eletroforética diminui. Outro parâmetro que a gente calcula é o tempo de migração e a mobilidade. O tempo de migração, ele tem
é o tempo requerido para um composto migrar no início do capilar para o ponto de detecção. Então, vai ser calculado pela distância de migração dividido pela velocidade. A gente usa esse tempo de migração para calcular a mobilidade aparente. E, para calcular a mobilidade efetiva, a gente usa um marcador neutro, que vai ter a velocidade igual ao fluxo eletroosmótico, por exemplo, de metilsulfóxido e acetona. Agora, com relação à fonte de alargamento, que é um alargamento, que é um dos problemas que a gente tem na eletroforese, ou qualquer gráfico que a gente gera de eletroferograma, primeiro que a gente sabe que a separação é baseada nas diferenças das mobilidades dos solutos. Então, o alargamento vai se dar por diferença na velocidade do soluto e ela é definida pela largura do pico na base do eletroferograma, né, na linha de base, que é o WB. A partir disso, a gente pode calcular o número de pratos que vai nos dar a eficiência da nossa eletroforese. A gente calcula a partir do desvio padrão do pico, né, e também podemos calcular a altura do prato, H, que seria 1 sobre N. Outro fenômeno que contribui para o alargamento do pico e contribui de forma bastante significativa é a difusão molecular. Essa difusão, ela ocorre de forma longitudinal ao longo do capilar. A eficiência, no caso, a gente pode calcular também utilizando a difusão molecular, só que em termos de cromatografia. E usando o número de pratos e usando a difusão molecular, a gente pode calcular o número de pratos através dessa equação aqui. O que a gente pode ver com essa equação, a gente vê que o soluto ele vai gastar menos tempo no capilar. Então, a gente tem que aplicar um campo elétrico mais alto. Aplicando um campo elétrico mais alto, a gente vê que aumenta o campo elétrico, a gente vai ter menos tempo da molécula difundindo. Algo que a gente pode ver, por exemplo, em moléculas grandes, como proteínas e DNA, eles vão ter baixo coeficiente de difusão. Então, eles vão ter menos dispersão do que moléculas pequenas, por exemplo. Também podemos calcular o número de prata a partir do eletroferograma, com a diferença de que é necessário que a eletroforese ocorra de forma bem definida, né, que não com o alargamento do pico, senão o cálculo do número de prata e a eficiência ela vai ser ruim. Então, a eletroforese é um termo genérico para qualquer técnica de separação, onde ocorre a geração de um campo elétrico ao longo de um capilar. Então, cada técnica que a gente vai ver na frente, ela tem um modo de separação que vai variar. E ela varia de um processo para o outro. Então, aqui a próxima item, a Bianca vai falar sobre os próximos subitens da eletroforese capilar. A separação de íons é a forma mais simples de eletroforese capilar e é denominada eletroforese capilar em solução livre, ECSL. Muitos compostos podem ser separados rapidamente e facilmente por esta técnica. A separação em ECSL é baseada nas diferenças nas mobilidades eletroforéticas resultantes das diferentes velocidades de migrações de espécies iônicas no tampão, contido dentro do capilar. O mecanismo de separação é baseado nas diferenças na razão massa-carga dos solutos em um dado pH. Na ECSL, espécies neutras elas não são separadas, porém permite a separação de cátions e ânions na mesma corrida. As equações tradicionais que descrevem resolução, eficiência e tempo de migração em ECSL incorporam o fenômeno de difusão como única causa de alargamento das zonas e podem ser escritas como as equações vistas ao lado, equação 1, 2 e 3. Aonde essas equações elas indicam que o uso de voltagens elevadas é vantajoso, pois implicam em um ganho de resolução e eficiência, assim como na diminuição de tempo de análise. Outra observação pertinente é que em separações difíceis, a resolução de pares de solutos eluindo muito próximos pode ser melhorada pelo ajuste da magnitude do fluxo eletroosmótico. Quando a mobilidade eletroosmótica for aproximadamente igual, mas de sinal oposto à mobilidade dos solutos, um ganho de resolução é alcançado, visto na equação 1. E as penalidades desse tipo de estratégia, no entanto, é a perda de eficiência, né, na equação 2, e um aumento considerável do tempo da análise, a equação 3. A separação de biomoléculas grandes, tais como DNA, por ECSL, às vezes é muito difícil de obter devido à similaridade nas razões massa-carga. Assim, ECSL muitas vezes não é suficiente para separar esse tipo de substâncias. Uma alternativa é preencher o capilar com um gel, onde o principal mecanismo de separação está baseado nas diferenças nos tamanhos dos solutos que migram através dos poros do polímero. Esta técnica é denominada eletroforese capilar em gel. Íons menores, eles migram mais rapidamente, enquanto que solutos maiores ficam mais tempo retidos. Além disso,
o gel serve como um meio anticonvectivo, minimizando a difusão dos solutos. Entretanto, o gel ele deve possuir certas características, tais como ser estável termicamente e ter uma faixa de tamanho de poros apropriada, dependendo das massas molares dos solutos da amostra, para poder ser um meio eletroforético adequado. Esta técnica está sujeita à limitação de que espécies neutras não migram através do gel, uma vez que o FEL, que é o fluxo eletroosmótico, é suprimido. A ECCM, que é a eletrocromatografia capilar micelar, ela foi inicialmente desenvolvida para a resolução de compostos neutros, os quais não podem ser separados usando simplesmente a ECSL. As condições de separação envolvem o uso de eletrólitos contendo elevadas concentrações de surfactantes, a ponto de formarem micelas, carga negativa. As espécies positivas, elas movem-se mais lentamente. As espécies neutras, elas sofrem partição entre as micelas e a fase aquosa do tampão, que é uma migração intermediária. E as espécies negativas, elas vão ser repelidas pelas micelas e migram mais rapidamente. A eletroforese capilar com focalização isoelétrica são para substâncias anfóteras, onde elas são separadas com base em seu ponto isoelétrico, o pH, onde o número de moléculas que migra para o ânodo é igual ao número de moléculas que migra para o cátodo. Essa técnica é baseada na formação de um gradiente de pH, obtido pelo uso de substâncias conhecidas como anfólitos, que são geralmente ácidos poliméricos sintéticos. Exemplo, poliaminoácidos, ácidos policarboxílicos ou ácidos polisulfônicos. A aplicação de um campo elétrico na mistura de anfólitos gera a formação de um gradiente de pH. Os anfólitos são mantidos em um meio onde se usa um cátodo com pH alto, especificamente o hidróxido de sódio, e um ânodo com pH baixo, normalmente o ácido fosfórico. As proteínas que são anfóteras irão se comportar de maneira idêntica e serão focalizadas em uma dada posição pelo seu ponto isoelétrico. No isotacosforese capilar, a principal diferença entre ela e as outras técnicas é que ela é realizada em um sistema de tampão descontínuo, onde a amostra é condensada entre dois tampões diferentes. Um deles possui íons com a mais alta mobilidade no sistema e é denominado dianteiro, e um outro com íons com a mais baixa mobilidade no sistema, que é denominado terminador. Na prática, o reservatório de tampão do lado mais próximo ao detector e o capilar são preenchidos com o eletrólito dianteiro. O outro reservatório é preenchido com outro eletrólito terminador, e a amostra é injetada entre eles. Quando um campo elétrico é aplicado, os componentes da amostra começam a se separar em zonas, de acordo com a sua mobilidade. E quando o estado de equilíbrio é atingido, os componentes da amostra são separados em zonas, que estão em contato umas com as outras, pois não há eletrólito carreador e todas se movem na mesma velocidade. Ou seja, a parte A é o lado mais próximo do detector, é o início. A parte B é quando está separando. E a C é o equilíbrio. Nessa técnica, o eletroferrograma obtido contém uma série de patamares, degraus, onde cada degrau representa uma zona do analito. Ao contrário dos outros métodos, a quantidade de amostra presente pode ser determinada pela área do pico, como também em cromatografia. A quantificação em isotacoforese está baseada principalmente na medida do comprimento da zona, que é proporcional à quantidade de substância presente. Bom, conclui-se que a eletroforese ela abrange várias técnicas analíticas. E as técnicas que são mais empregadas é a eletroforese em gel, em biologia molecular, em ciência forense ou diagnóstico clínico. Diversas técnicas surgiram como a eletroforese capilar e suas variações apresentadas anteriormente por mim. Bom, e o sucesso do experimento, para garantir que seja acontecido, precisa de um conhecimento prévio das técnicas, pois tendo esse conhecimento vai gerar melhores resultados e uma eficiência na separação. Nossas referências. Obrigada.